Queridos irmãos, boa noite. Eu acho que o problema é aquela pecinha que fica logo depois do controle. Então, como chegou uma outra pecinha de substituição, resolveu rapidinho, né? Vamos lá. Interessante esse texto que a Sabrina leu para a gente, porque algumas vezes eu acabo fazendo o evangelho em casa sozinho, algumas vezes minha esposa acaba fazendo sozinha, a maior parte do tempo nós fazemos em conjunto, mas essa terça-feira passada eu fiz sozinho e eu, pela primeira vez, tive coragem de assumir para mim a verdade que eu tenho enquanto espírita. Porque nós, enquanto espíritas ou enquanto simpatizantes, nós sabemos tudo o que a gente tem que fazer. E não existe passar na cabeça fazer alguma coisa de diferente disso. Mas nós somos diferentes. Então, o que é falar a verdade? É assumir que você não tem, por mais que você saiba o que é certo, ainda não entrou dentro do seu coração, ainda não entrou dentro de você plenamente. E a única forma de entrar é você assumir que não tem ainda. Porque aí você vai buscar o que você não tem. Então, acho que a verdade, muitas vezes, é isso. É dizer para você o que você não quer saber que você é. É dizer para você o que você ainda não quer admitir para você, para que depois disso você comece o processo de cura. O processo de trabalhar este problema. Porque até então, é aquela coisa. Quantas vezes a gente já tentou falar para uma pessoa que ela tinha uma certa coisa, essa pessoa dizia que não tinha? Se ela acha que ela não tem, ela não tem. E a gente pode ficar, como a gente brinca, pregando no deserto. E não vai acontecer. Então, eu acho que a primeira verdade que a gente pode dizer para a gente, que vai ajudar, caiu como uma luva, né, com o tema da cura da nossa alma, é aceitar que, apesar da gente ter tantos anos trabalhando no Espiritismo, tantos anos simpatizando, tantos anos estudando, nós ainda não somos espíritas no nome prefeito da coisa. Não tem como. Nós somos aprendizes. E aí nós vamos tentar nos melhorar. Não é fácil. Não é fácil porque existe orgulho, não é fácil porque existe anos que a gente vem aqui e trabalha na casa, não é fácil por um monte de coisa. Mas é necessário. Então, esse trabalho a pesquisa que eu fiz, ou essa apresentação, ela tem como base um livro chamado A Doença como Caminho para a Cura, onde os pesquisadores, que são dois psicanalistas alemães, dizem que em toda doença existem pistas, existem informações para ajudar a curar, porque o remédio cura o sintoma, o remédio não cura a causa, não cura a raiz. A raiz só se cura quando a gente souber o que é que gerou isso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, se vocês tiverem essa vontade de acompanhar. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, mas para o plano espiritual toda a vida, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Emmanuel no Consolador. Isso é um slide de uma apresentação da doutora Marlene Nobre. Então, vou apresentar alguns slides dela, que são muito interessantes. A saúde é a perfeita harmonia da alma. Por que é que a saúde é a perfeita harmonia da alma? Porque quem comanda o nosso corpo, quem comanda esse hardware, quem comanda esse computador, que é o nosso corpo, é um database que não está aqui, né? É a nossa alma. E ela gera pensamentos que causam dentro do nosso corpo sentimentos, que geram substâncias químicas dentro do nosso corpo, que, ao repetir-se durante muito tempo, podem nos causar doenças. Então, a harmonia da nossa alma é necessária para que a gente possa cuidar da qualidade de como a gente encara a nossa vida, de como a nossa percepção dos fatos é. E a gente não repita sempre, over and over, a mesma interpretação dos fatos.
a física quântica diz que nosso corpo se regenera quase que 90% por ano, porque os átomos são repostos. Isso quer dizer que se nosso corpo se regenera 90% por ano, aquela célula que estava doente vai nascer sã. Mas se ela continua doente, é porque existe uma condição que mantém ela doente. Que provavelmente não é a doença como a gente conhece, física, mas sim uma doença que é da alma. É uma doença de sentimento, é uma doença que é mais profunda do que simplesmente o efeito que a gente chama de doença. A doença é um estado que indica que o indivíduo deixou de estar em ordem ou em harmonia ao nível da sua consciência. Ele já não está mais equilibrado. E por que eu falei logo no começo? Vamos assumir para a gente as nossas verdades, ou seja, quem nós somos. Porque aí você consegue estabelecer um nível de harmonia com quem você é. Você não tenta, como hoje em dia a gente tem internet o tempo todo, criar avatares, né? Criar máscaras de quem nós somos. E aí, quando chega em casa, a gente sabe que nós não somos essas máscaras. A gente se assume enquanto pessoa. Não precisa sair falando para todo mundo, olha, eu sou mal, olha, eu fiz aquilo. Não é meia culpa. Mas é entender quem você é, entender o que você pode fazer para melhorar isso. Doença e saúde são conceitos singulares. Se referem a um estado de ser do ser humano e não a órgãos ou partes do corpo. Isso é uma coisa muito interessante, muito preciosa de saber. A doença não se refere ao fígado, a doença não se refere à cabeça, ela se refere ao ser humano. Ele se refere à alma, ela se refere ao nosso espírito, a quem nós somos, e não ao órgão que ela está afetando. Sintomas há muitos, porém eles são as expressões de um processo único e invariável que chamamos de doença, e que se reproduz sempre na consciência do indivíduo. Portanto, nós não temos doenças plural, nós temos uma doença e vários sintomas. Dor de cabeça, enxaqueca, reumatismo e por aí vai. Mas nós temos uma doença, porque ela é a causadora de todas as outras, todos os sintomas. Ela gera todos os sintomas. Então, se a gente chega na doença, a gente elimina os sintomas. Se a gente chega nos sintomas, nós vamos trabalhar só o efeito e não a causa. Um sintoma é portador da informação e nos diz o que é que nos falta. Quando o sintoma se torna manifesto no corpo de uma pessoa, ele chama atenção, interrompendo a continuidade da vida diária, não é? Quando a gente começa a sentir dor, a gente continua trabalhando. Quando a gente está gripado, principalmente nós homens, que nós aguentamos tudo, né? Mas aí, no momento que chega a gripe, Jesus! Aquela gripe jogou a gente no chão e parece que acabou o mundo. E aí, se a nossa querida parceira vem falar alguma coisa, você fala, você não sabe o que eu estou sentindo. Ela sabe, porque ela já ficou gripada. Todo mundo já ficou gripado. Mas, para mim, a minha gripe é a gripe, não é uma gripinha, é a gripe. Ela interrompe. Para que ela interrompe? Para dizer, hello, oi, estou aqui, presta atenção. Eu vou te dar um time out, vou te dar um tempinho agora para você pensar por que é que você está assim e, de repente, você não fica de novo. Aí, você vai, toma ibuprofeno, toma vitamina C, toma Tylenol. Passou. Oh, passou. E aí você vai e continua fazendo a mesma coisa, o mesmo bolo com sal. Lembra da receita do bolo com sal? Se alguém aqui ainda lembra das palestras que eu fazia, a gente tenta fazer um bolo com sal ser doce. Não vai acontecer, mas a gente quer que ele continue com sal e sendo doce. Então, o que a gente tem que mudar é a receita. Mudou a receita, não volta a doença. Ou não volta o sintoma, porque a doença ainda pode estar lá. A cura produz-se exclusivamente a partir de uma doença transmutada, nunca com base num sintoma derrotado. A cura, gente, isso é precioso. A cura se produz exclusivamente quando você modifica o quê? A causa. E não o sintoma, que é o efeito. Quando você consegue modificar o que é que gerou isso, ela se produz.
ela funciona. O efeito não vai acontecer, não vai te trazer uma modificação profunda. Cura significa que o ser humano se torna mais são e mais completo. Mens sana in corpore sano. E nós trabalhamos desta forma, muitas vezes não trabalhamos. Olha só que interessante. O Pai nos fez tão perfeitos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Portanto, quando nós não estamos bem na parte digestiva, nós não conseguimos funcionar bem. O nosso corpo não funciona bem. Nós não conseguimos raciocinar bem, nós não conseguimos desempenhar fisicamente as nossas tarefas bem, porque o nosso segundo cérebro está complicado. Olha que coisa interessante. E a gente não pensa nisso. Isso daria uma outra palestra, então a gente vai para frente. O livro é de Thorwald Stephenson e Roger Dahrik. Que bom que os meus in-laws não estão por aqui, porque eles vieram da Alemanha e já estavam me batendo nesse momento com essa minha pronúncia maravilhosa do alemão. A doença é símbolo de um problema mais profundo. Manifestação física dos nossos problemas não resolvidos ou estilo de vida não saudável. Em geral, são os nossos problemas não resolvidos. É como a gente encara as pessoas. Gente, olha só a oportunidade que nós temos amanhã. Vocês já devem ter ouvido isso semana passada da Lívia. Quem é que não tem na sua família, se tem a família inteira aqui, aquela pessoinha que é a pedra no sapato? Olha a oportunidade que nós temos de entender o nosso problema e não o dela. Por que você se irrita tanto com ela, se ela é assim? Ué, se a pessoa é assim, por que ela te irrita tanto? O problema não é com ela. O problema é como você interpreta o problema dela. Olha a oportunidade que a gente tem de renovação. Porque o que é o Natal? Olha o problema, olha a oportunidade, as oportunidades que aparecem na nossa frente. E o que a gente faz? A gente repete o nosso estilo de vida não saudável. A gente continua com o mesmo hábito, a gente continua com a mesma forma de pensar, e isso traz e continua mantendo aqueles sintomas que a gente chama de doença mais para frente. Podemos, sim, construir um campo de saúde boa e contagiosa e assumir o controle para encontrar nossa própria missão de vida e o caminho de desenvolvimento. Gente, é difícil a gente puxar tudo para a gente. E nem sempre todas as doenças seguem este mesmo princípio. Mas, muitas vezes, o paciente não é a vítima. Muitas vezes, o paciente é o causador. E nem sempre a regra segue-se por aí. Mas a gente tem que entender. Então, voltando ao comecinho lá da palestra, é exatamente isso, ser verdadeiro. Poxa, eu não consigo sentir toda essa maravilha que a doutrina me diz teoricamente. Na teoria eu sei, bacana, está tudo aqui, está na cabeça. Só que daqui ela tem que fazer o download para cá. Ela tem que me contaminar aqui. Aqui é racional. E o racional nós somos bons. Tem gente que vem aqui no atendimento fraterno que é craque, sabe de tudo. Sabe o que eu faço? Deixo a pessoa falar. Aí eu pergunto, então o que você veio fazer aqui? Se você sabe de tudo, o que é que você veio fazer aqui? Aí a pessoa não sabe responder. Ela saber não quer dizer que você consegue lidar. Saber não quer dizer que você consegue mudar. A gente tem que sentir. É mais profundo. É uma outra camada, né? Da nossa cebolinha que a gente vai abrindo, é uma camada bem mais profunda, que está dentro da gente. Muitas lições podem ser aprendidas e portas se abrirem se olharmos profundamente para dentro. A gente tem que olhar para dentro da gente. Antes de querer olhar para fora e criticar o que tem fora. De novo, isso é muito legal, todo mundo ouve, mas a gente tem que sentir isso. E como é que eu vou sentir? Assumindo que eu não sou perfeito. Ah, mas eu sei que eu não sou perfeito. Você sabe, você não sente. Essa é a diferença. Por quê? Porque as nossas doenças não começam aqui, no nosso racional. Começam no nosso emocional, começam no nosso pensamento. O nosso pensamento não é gerado pelo nosso corpo físico, e sim pelo nosso corpo espiritual. Basicamente no perispírito.
Então, a gente tem que entender mais dentro da gente do que o que nosso olho olha para fora. A nossa cultura ocidental olha muito para fora. A cultura oriental olha bastante para dentro. A gente tem que ser um mix das duas coisas. Tem que saber olhar para dentro e para fora. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, diz o seguinte: a doença pertence aos testes e vicissitudes da vida terrena. Deixa eu colocar o óculos do Kardec para ler. O Espiritismo nos ensina a aceitar nossas misérias passageiras com resignação. Se Deus não desejasse que, em certos casos, os sofrimentos corporais fossem dissipados e amenizados, Ele não teria colocado a possibilidade de cura ao nosso alcance. Correto. Não é uma verdade? Se Ele não desejasse que a gente pudesse se curar, Ele não colocaria a cura ao nosso alcance. Mas a cura não está na... Gente, não entenda que eu estou falando mal de remédio e nem da medicina. É extremamente necessária. São as ferramentas que nós temos. Mas não é só a visita ao médico que vai nos curar. Ela vai tratar do efeito. Ela vai tratar do sintoma. A gente tem que se curar por dentro, porque aí não retorna, porque aí não volta. Então, qual é o teste? Se você consegue encarar a sua doença como um teste, qual é a próxima pergunta? Qual é a pergunta que vai cair nesse teste? O que está me sendo perguntado? O que está me sendo mostrado? Por que é que está se repetindo essa mesma coisa comigo? Onde é que eu não estou conseguindo ver o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa que eu estou perdendo. Onde é que está isso? Gente, não vai ser assim, né? Eu não fui para a cama magra e acordei com essa pochete. Eu não vou com a cama com essa pochete e vou acordar magro. Demora. Mesmo tempo que ela veio, vai demorar para ir. Mesmo tempo que você adquiriu sua doença, talvez seja que você descubra onde é que você tem que mexer. Mas quando você começa a perguntar isso para você, você dá uma ordem para a sua cabeça e você dirige seu foco. E se você dirigir seu foco, a sua cabeça começa a procurar aquilo. Ela começa a ficar antenada naquilo. Porque nós somos, gente, todo dia, nesse minuto, nesse segundo, vocês estão sendo invadidos por 11 bilhões de bits de informação. 11 bilhões. A nossa cabeça racional tem capacidade para absorver 40. 11 bilhões, 40. O resto é absorvido pela nossa parte sentimental, que é o cérebro límbico. Nós não vamos nesse rumo, mas só para você entender que se a gente não focar na cura, se a gente não focar em procurar o que está acontecendo com a gente, outras distrações vão vir e o nosso foco vai mudar. E você vai procurar outras coisas. Diz para mim, quem é que nunca perguntou por que eu? E você acha que tem uma resposta objetiva para isso? Então, talvez a pergunta seja, por que não eu? Não veio para você? Por que não eu? Porque quando você pergunta por que eu, você está dando uma ordem para o teu cérebro, ele vai ficar rodando, você vai gastar energia, ele vai voltar com uma resposta que não vai ser útil, você vai ter gasto um monte de energia e o teu foco não vai estar onde devia estar. Esse é só um exemplo, a gente tem tantas outras perguntinhas que a gente faz durante o dia que servem para matar tempo, né? Bastante, a gente consegue fazer isso bastante. Paixões e excessos de todos os tipos criam condições insalubres em nosso organismo que, às vezes, são transmitidas por hereditariedade. Essa é outra coisa. Muitas vezes nós nos entregamos a paixões, e a paixão não é só por uma pessoa, pode ser paixão, compulsão por comida, paixão por dinheiro, paixão por posse. Tem pessoas que não estão com as outras, elas têm as outras. É a minha posse. Não é a minha esposa, meu esposo, meu filho, é a minha posse. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque isso pode criar uma hereditariedade numa próxima encarnação também.
ou pode ter gerado uma hereditariedade nesta encarnação. Este que vos fala, não sabe por que tem isso, mas graças a Deus eu tenho. Porque senão eu não estaria falando aqui na frente para vocês. Então depende como é que você encara o seu teste. Depende como é que você trabalha a sua aprovação. Porque senão, olha o que a gente faz. Quem é que está puxando a corda? E o que ele está falando? Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. Joana de Ângeles. Eu mesmo me prendo porque eu não consigo me libertar dos meus maus hábitos. Eu mesmo me coloco na prisão. Eu, algum tempo atrás, passei um vídeo do Houdini, que dizia que ele entrou numa prisão, dizendo que ele conseguia fugir, e ele trouxe uma barra dentro do cinto dele, e depois de 1h30, ensopado de suor, ele caiu no chão, encostou na barra da porta, e ele percebeu que a porta estava aberta o tempo todo. E qual é a moral disso? A prisão não estava externa, a prisão estava interna, porque ele acreditava piamente que a porta estava fechada. Ele nunca tentou abrir a porta. Quantas vezes a gente não tenta abrir a porta? Quantas vezes a gente nos segura dentro da prisão, que nós mesmos criamos para a gente? Essa prisão cria doença, tem consequência. Quais são as prisões nesse momento que nós estamos? E como é que a gente tira a mãozinha daquele lado da corda para a gente poder andar? Cada um pode se perguntar isso, e é para cada um realmente se perguntar isso, porque não é uma coisa fácil, mas, de novo, voltando todas as vezes para o começo da leitura da Sabrina, sendo verdadeiro, falando a verdade para a gente primeiro, para depois poder falar a verdade para os outros. A doença não é uma causa, ela é uma consequência. É uma consequência dos nossos atos, é uma consequência de como a gente interpreta as coisas. Ela é uma consequência das energias negativas que circulam através dos nossos organismos espirituais e materiais. Gente, é muito difícil passar aquele cara avantajado de peso que nem eu, pisar no teu pé, e você falar, obrigado por pisar no meu pé, eu estava tão necessitada de uma pisada. Não vai acontecer, né? Não é exatamente nesse momento que você vai ser doce e vai conseguir ressignificar. Mas existem formas no dia a dia de outras coisas, a gente não ter tanta energia negativa sendo gerada por causa de uma atitude ou de um ato que a gente sabe que pode se repetir quase todo dia na nossa vida. Aquele chefe chato, aquele irmão que perturba, aquela situação que dá... Sabe por quê? Nós não somos feitos de átomos. Átomo não é polarizado por energia? Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente se irrita, que tipo de energia a gente está gerando? Espírito na energia. Quando você está com energia negativa, que tipo de espírito que chega? O mentor da mais alta categoria? Ou o Zezinho da esquina? Eu acho que é o Zezinho da esquina e aquela esquina da torta. Olha quem a gente está atraindo quando a gente começa a vibrar negativamente para o nosso lado. Olha que tipo de energia a gente está vibrando. E olha quem vai chegar perto da gente, inclusive encarnados. Porque as energias se atraem. E quem é que gerou tudo isso? Ah, foi meu chefe, porque ele é chato. Tá bom, então... eu acho que vai continuar mais um tempinho aí sendo chato. Eu acho que ele não vai mudar. A gente não pode mudar ninguém, a não ser a gente mesmo. O controle das energias é feito através de pensamentos e sentimentos. Por isso temos energias que nos causam doenças, porque somos indisciplinados mental e emocionalmente. Somos responsáveis por enviar energia boa ou ruim para as outras pessoas. E agora, José? Faz como? De novo, amanhã a gente tem uma chance magnífica de não se contaminar com uma energia que a gente já está preparado para ser contaminado? Sim ou não? Sim, né? E deixar mudar
a história e ver o seu 24 à noite ser totalmente diferente. É um belo começo, não é? Ainda mais numa noite tão bonita como o Natal. André Luiz diz nos Domínios da Mediunidade: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam seus tecidos, o organismo perispiritual absorve elementos que o degradam, o que reflete nas células materiais. O que ele está dizendo? Nós temos a nossa alma, nós temos o perispírito, só que nós temos, junto com o perispírito, André Luiz comenta em Evolução em Dois Mundos, 2 corpos sutis. Nós temos o corpo mental, responsável pelos pensamentos, e nós temos o perispírito. E aí nós temos o corpo. O que acontece? Nosso pensamento é carregado de energia negativa, ele contamina o perispírito. Ele contamina o corpo. E aí, assim como nós intoxicamos o nosso corpo com excesso de bebida, excesso de comida e outros excessos que nós temos, nós contaminamos o nosso corpo perispiritual, que contamina nosso corpo também. Então a gente tem que prestar atenção na qualidade do nosso pensamento. É daí que vem tudo. Nós temos que educar o nosso pensamento. Não é fácil, é possível. São muitos? São, mas toda vez que você descobrir que você está tendo o mesmo pensamento recorrente ou que ele não é bom, substitui. Pô, a gente tem 65 mil para ter 65.001, é só se substituir. E 2, e 10, 66 mil, quer dizer que se substituiu 1.000. Que lindo! Vamos substituindo os nossos pensamentos ruins por pensamentos bons. Vamos mudando essa energia, vamos deixando essa energia rodar de uma forma diferente no nosso corpo. Vamos atraindo mais gente, mais energia boa. Vamos atraindo mais espíritos bons para o nosso lado. Mais um slide da doutora Marlene. O perispírito é constituído das energias elaboradas no pensamento. As energias dos sentimentos que nascem na estrutura mental dão luminosidade ou vibrações doentias de acordo com suas criações. Esse não é o Peter falando. 40º Encontro de Evangelização dos Espíritos, o ato de servir, Sacramento, Minas Gerais. Nós temos que cuidar do nosso pensamento. Não tem outra forma de nós conseguirmos modificar a causa e não o efeito. Qual é a visão espírita da doença e da saúde? A medicina tradicional condiciona a doença à genética, qualidade de vida, vários agentes patológicos, vírus, fungos, bactérias, descartando a possibilidade de uma causa além da matéria densa, para os males de qualquer espécie. Certo? Então, ele vai tratar do corpo. Ponto. Nada mais. Na medicina psicossomática, é admitido que a mente pode produzir certas doenças pela persistência de estados emocionais conflitantes. Estamos chegando lá, né? Olha só que interessante. Pô, tem doenças que são psicossomáticas, inúmeras, por sinal. Então, o nosso estado emocional pode causar uma doença. Bacana. O Espiritismo ensina que o desequilíbrio entre os vários corpos do homem, causados por comportamentos inadequados da presente ou da vida passada, pode causar doenças de vários tipos, sejam elas físicas, emocionais ou mentais. Agora completou o quadro, né? Porque muitas das explicações que nós temos, primeira e segunda, não vão se encaixar em todos os exemplos de doença que nós conhecemos, de pessoas que nós conhecemos. Só o último vai se encaixar. Só o último vai abranger tudo. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Quem é essa vontade que o exterioriza e dirige? Nós, né? A nossa vontade. E quando nós não estamos muito com vontade de ter vontade, e nós somos um pouco mais sensíveis à vontade de outros amigos que estão à volta, quem é que determina a nossa vontade?
os nossos amigos. Então, que a nossa vontade seja realmente forte, o suficiente para que a gente possa buscar o que a gente precisa para combater o que a gente já criou. Não é verdade? Mas nem tudo é problema. Agora a gente pode superar. Abra sua mente para o novo, porque a mente aberta lhe permite criar, crescer e encontrar novos caminhos em sua vida. Nós somos muito acostumados com o mesma coisa, sempre quello, sempre a mesma coisa. Por quê? Porque nós não gostamos de novidade. Por quê? Porque novidade dá trabalho. A gente gosta de ficar na nossa zona de conforto. E aí, por que existe a dor? Porque quando dói, a gente sai da nossa zona de conforto. E quando é que a gente cresce? Quando a gente sai da nossa zona de conforto. Ups, Peter, você está dizendo que precisa doer? Precisa. Infelizmente, para nós, seres humanos, para a maior parte de nós, precisa doer. Para a gente se mexer. Senão a gente fica. Aí vem alguém e fala, então você está falando que que o Espiritismo prega o masoquismo, né? Você precisa gostar da dor. Não, você não precisa gostar da dor. Dor dói. Mas dor te move para frente. Se você conseguir se mover por amor, fantástico. E, por favor, depois sobe aqui e ensina para a gente. Porque esse que te fala ainda não conseguiu. Ainda tem que ter dor para poder se mexer. Homem, conhece-te a ti mesmo. Quem se conhece vive melhor em qualquer idade e situação. Eu diria, homem, aceita-te a ti mesmo. Porque para se conhecer tem que se aceitar. Supere o mau hábito de viver no passado ou de estar ansioso com o futuro. O tempo atual é tudo que um homem tem de concreto. Ferramenta fundamental do século XXI para estar no tempo presente. Quem me diz? Para estar no momento presente, para estar sempre não viajando na maionese e pensando em outra coisa. Meditação. Peter, não tenho tempo para meditar. Todas as quintas-feiras, última quinta-feira do mês, no nosso trabalho de inglês, nós temos uma meditação guiada. Dentro desse vampirinho do nosso tempo, também tem coisas que são úteis. Meditação guiada. Meditação. Como é que a gente interrompe o fluxo de pensamentos do nosso dia? Meditando. Ah, mas eu não consigo. Pega uma meditação guiada, faz 10 minutinhos. Quando você parar ela, você nem vai lembrar do que você estava pensando na hora que você começou. Olha como você já interrompeu o fluxo do teu pensamento. Olha como você já deu uma outra direção, olha como você já fez uma coisa diferente. Tem muita gente dormindo aqui, ou cansada, porque é uma segunda-feira. Mas, se eu me movimentar um pouquinho, só um pouquinho, e vocês mudarem a posição do corpo de vocês, vocês acordam. Sabe por quê? Porque você saiu do momento da fase de hipnose que você está parada no mesmo campo. É a mesma coisa com o pensamento. Meditação faz exatamente isso. Tira você de um estado X, te leva para um estado Y. E aí você escolhe de novo qual estado que você vai continuar. Não culpe os outros pelos seus fracassos, derrotas, problemas. Assuma o controle da sua vida. Perdoe a tudo e perdoe a si mesmo. Sabe? Obrigado, Bebete. É isso mesmo. Que bom. Maravilha. Essa foi... Eu não precisaria falar mais nada. Gente, 11 anos fazendo atendimento fraterno nessa casa. E uma das perguntas que nós temos no nosso assessment, a última pergunta é, você tem problemas de perdoar? E a maior parte das pessoas fala, não. Aí eu deixo a pessoa administrar, né? Isso que ela acabou de falar. Falei, você não tem problema de perdoar. Os outros. Aí, o sorriso vai fazendo assim. E você? Por que você não se perdoa? Por que você tem que ser tão cruel com você? Porque você tem que ser o juiz mais justo, implacável com você mesmo. Como é que você consegue perdoar o outro se você não tem perdão por você? Onde é que está essa
Onde é que está essa relação do banco de emoções? Se você não tem como crédito perdão por você, como é que você vai dar para o outro? E pelo que a gente tem que se perdoar? Cada um sabe. De novo, a gente tem que ir para dentro, né? A gente tem que se olhar e saber, eu me perdoo. Eu sei pelo que me perdoo. Eu me perdoo por ainda, depois de 15 anos, não ter conseguido sentir de verdade a doutrina. E faço meia-culpa. Mas eu me perdoo, porque eu sei que eu vou conseguir. E porque eu sei que eu aceitando isso, eu vou chegar mais próximo. Porque é muita coisa. Mas se você começar a pensar só racionalmente, você não evolui, você não sai do lugar, você fica congelado. A gente tem que sair do lugar, então tem que doer. E quando doer, a gente se mexe. Fortaleça seus laços familiares, as amizades, evite isolamento constante, insalubre, porque viver em conjunto é essencial para a saúde do corpo e do espírito. Há muito tempo atrás eu fiz uma palestra sobre preguiça. E eu pus na capa inicial a figura do Garfield. Todo mundo, né? Já é uma risada. Mas o Garfield, ele é exatamente o problema da preguiça. Porque ele é bonitinho, ele é encantador, mas ele é vicious. Ele detona aquele cachorrinho, ele acaba com o dono dele, e ele tem um prazer nisso. É exatamente o que é a preguiça, porque a preguiça vai fazendo com que todo mundo te critique. Você não quer ouvir crítica, você vai se isolando dessas pessoas. Daqui a pouco você fala com menos, e não fala mais com ninguém. E aí você desenvolve uma coisa muito bacana chamada depressão, cujo estágio 3 te leva ao suicídio. Cuidado, começou com uma preguiça, começou com Garfield. Olha como é. Falta de vigília, falta de só deixar, né? Aquela música Deixa a Vida Me Levar, deixa não. Não deixa não. Controla a tua vida. Porque se ela te levar, você não sabe para onde ela vai. Existe um ditado muito interessante, que aquele que saiu de casa sem direção já chegou. Se você não sabe para onde você vai, você pode dar um passo fora de casa, você já chegou. Você não tem direção. A gente tem que pôr direção, foco na nossa vida. Faça da meditação ou da oração uma forma de conexão diária com as energias superiores. Diária. Na meditação e na oração atingimos os estados altos e benéficos da consciência. Coma corretamente, usando o princípio preconizado pelo pai da medicina, Hipócrates. Faça da sua comida seu medicamento. Agora até minha esposa já me olhou, tipo, você não faz isso. Não, não faço. Não faço. Senão não estava assim todo bonitão, cheinho aqui, né? Pronto, parecendo um peru de Natal. Stuffed. Gente, aqui estão as regras. A gente tem que seguir de acordo com o que a gente pode. Saia do seu casulo. Olhe em volta e veja, há muito a ser feito no planeta. Isso é muito importante, gente, quando a gente se doa para os outros, quando a gente faz por uma causa maior que não somos nós, é muito mais recompensador, a gente se sente muito mais cheio. Nós temos aqui, todos os finais de semana, a caravana. Se vocês nunca foram na caravana do amor, por favor, uma vez na vida, se deem esse presente de ir na caravana e ver o quão compensador é cantar, ou nem cantar, mas eu não canto, não tem problema. Você estando lá e dando uma força para aqueles senhores, aquelas senhoras, que estão num local onde eles foram, muitos deles, deixados, e eles se sentem queridos, faz uma diferença enorme. Enorme. Seja útil, dedique-se a uma causa humanitária, dedique-se a seu próximo. Crie o hábito de nutrir sempre expectativas positivas. Por quê? Porque você esperando o melhor, você está atraindo coisas boas para você. Então se eu esperar o melhor, sempre vai vir o melhor? Se você não estivesse no planeta Terra, pode ser. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, ainda não é assim, mas que dá uma boa vantagem, dá.
Porque expectativas positivas geram energia positiva que atrai coisas positivas. Mas a gente não pensa nisso. Sinceramente, a gente não pensa nisso. Principalmente quando aquele cara passou na frente da gente na E-Force, você vai falar, seu... Aí já foi, né? Tomara que você chegue bem em casa. Dá uma paradinha, toma um copo d'água, tem uma aguinha do lado. Né? Não conseguiu, faz cara de conteúdo, como dizia uma propaganda do Estadão há muito tempo atrás. Toma um gole d'água. Eu não dá para comer um Twix toda hora que eu não consigo falar alguma coisa, então vai um golinho d'água, vai um copinho d'água, alguma coisa para dar uma refrescada. Dá para fazer o tempo todo? Dá. A gente consegue? Aí com cada um. Por fim, lembre-se de que sempre recebemos proteção, em qualquer situação, primeiro do Criador, de nossos parentes, dos nossos amigos corporificados e de nossos benfeitores e amigos espirituais. Vamos só lembrar uma coisa, gente. Os nossos amigos espirituais só vão vir para a gente se nós os chamarmos. Eles nos respeitam. Então não é, tá acontecendo alguma coisa, mas onde é que estava você? Onde é que você me chamou? Né? Tem aquela história do padre que foi avisado pela congregação toda que ia acontecer uma inundação na área e a igreja ia ficar embaixo d'água. Ele falou, todo mundo indo embora, ele falou, não, Deus vai salvar essa igreja. Deus é poderoso e vai salvar essa igreja. A água chegou e começou a chegar já dentro da igreja, passaram os fiéis, padre, vamos embora, não vai dar certo. Não, eu tenho fé, Deus vai salvar essa igreja. A água chegou no segundo andar, no primeiro andar, passou aqueles picapes grandes, padre, vamos embora. Não, eu tenho fé. A água chegou no segundo andar. Chegaram os bombeiros, padre, não vai dar mais. Não, eu tenho fé. Quando o padre chegou no céu, ele foi conversar com Deus. Falou, nossa, Deus, eu tinha tanta fé em você, você não me salvou? Ele falou, mas eu tentei várias vezes. Você não quis, eu tentei te salvar inúmeras vezes. A gente quer que a salvação seja do jeito que a gente quer. E não do jeito que ela se apresenta para a gente. Ou é do meu jeito ou é nada. My way or the highway. Não funciona assim, gente. Não funciona assim. E a gente tem que saber disso. Por fim, deixar uma mensagem para vocês para esse Natal. Nutra a esperança. E um vídeo de encerramento. Ítalo, só me disse que está... Deus, me permita saber qual é o meu propósito, qual a missão que vim realizar aqui na Terra e de que forma posso abrir esse caminho que me leva à realização do meu propósito. Mostre-me o caminho. Permita que minha existência seja um presente ao planeta Terra. Permita que a minha vida possa inspirar outros irmãos à minha volta e que possamos juntos nos conectar em nosso propósito em comum, nosso Dharma de amar, de doar amor, através do olhar, da fala, do respiro, da presença e das ações. Eu não sou um ser que veio viver uma vida mais ou menos. Eu sou um guardião da luz, um guardião do amor e a Terra precisa de mim para poder colocar a energia mais pura, que é o amor, em movimento. Eu sou a materialização do amor e carrego uma importantíssima missão. Quando me desconecto dela, quando me distancio daquilo que chamo de amorosidade comigo e com tudo o que me rodeia, sinto a dor profunda de estar desalinhado de mim mesmo. Não existe outro caminho para a paz se não me alinhar à mais profunda essência da minha existência, a pureza da minha alma que carrega preciosidades para serem colocadas em movimento. Quando nego colocar o meu tesouro em movimento, novamente volto a sentir a dor existencial do vazio. Algo parece estar fora do eixo, parece estar fora de mim mesmo, e disso nasce a insatisfação comigo, com a vida. Espero que o outro vá me satisfazer com a felicidade que eu desejo sentir. Coloco no outro a responsabilidade que, por mais difícil de enxergar, nunca vai poder ser colocada no outro.
mudo a chave e me coloco a serviço, ao invés de mendigar aquilo que acredito estar em falta, o amor volta a fluir e minhas águas internas voltam a se purificar. Que o universo conspire a meu favor e me permita enxergar com clareza todos os caminhos que eu devo seguir para que a minha existência seja uma preciosidade para a Terra. Que eu possa entregar a minha carta de amor, sem perder tanto tempo julgando, analisando e tentando corrigir as cartas dos outros. Que eu possa estar focada e concentrada em meus sentimentos, palavras e ações, para que todos eles estejam alinhados a um mesmo propósito, que o meu mundo interno possa se purificar e eu possa ver lindos resultados à minha volta, que eu seja um canal aberto do amor a cada instante em minha vida, sem perder uma sequer chance de colocar o bem em movimento. Meus amigos, nós estamos na época mais propícia para fazer o bem, onde todos estão dispostos a estarem mais felizes, a estarem mais condescendentes, a estarem mais alegres. Cada um de nós recebeu pelo menos um talento do Pai. E cada um de nós tem a opção de fazer esse talento se multiplicar ou de escondê-lo embaixo da terra, como diz a parábola dos talentos. Eu não consigo fazer o que você faz. Eu não consigo fazer o que você faz, o que você faz, o que você faz, o que você faz. Mas se você não tirar esse talento e fazer ele brilhar, se você não tirar esse talento e batalhar por ele, e mostrar para o mundo que você tem esse talento, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Ele vai continuar com você e vai ser um talento a menos no mundo. A minha proposta para todos hoje, de hoje em diante, é que os nossos talentos não só brilhem, como se multipliquem. Nós temos essa capacidade, foi para isso que nós viemos, e é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado.